Amados, quando o Regi vem falar essas coisas aqui, confesso para vocês que é tudo novo para mim o que ele está falando. Tudo novo, é tudo... E eu estou aprendendo. Como eu acredito que muitos de vocês estão aprendendo pela primeira vez, efetivamente, se preocupar, se envolver, ou ter essa carga, digamos assim, sobre política, uma participação mais efetiva nas coisas dessa terra, vamos dizer assim. Eu quero dizer isso, estou dizendo isso, para dizer que estou sensível, estou com carga de acompanhar e de participar desse processo que o Brasil especificamente está vivendo, um momento histórico, né, onde que nunca tantas pessoas comuns, trabalhadoras, pessoas de bem, que viam política como uma coisa suja e por causa disso preferiam nem saber o direito do que está acontecendo. Quanto menos eu souber sobre política, menos eu vou me sujar com ela. Tão suja é a política do nosso país, historicamente e tal. Mas o fato é que nós estamos vivendo um momento tão desafiante, onde que todos nós estamos sendo confrontados a nos posicionar. Tamanho chegou as medidas, as ações de governo, de leis, que começaram a acontecer no nosso país, que começou a afetar diretamente princípios básicos da nossa vida, da nossa fé, dos nossos princípios que o Senhor nos deu para viver, que a gente sabia, todo mundo cria que esse dia ia chegar, mas confesso que eu não acreditava que eu ia chegar nesses dias, onde que os governos iam começar a dizer, nas escolas, por exemplo, para os nossos filhos pequenos, que eles devem fazer experiência de contato sexual, e de todas as formas, enfim. Isso acendeu uma luz vermelha de alerta, e os cristãos começaram a se preocupar, cristãos como eu estou dizendo, talvez não sejam todos aqui, mas alguns podem estar se identificando comigo, de tomar um susto e falar, ué, mas essa hora já chegou? O fim já está tão perto assim? Então eu tenho que saber, pelo menos se eu tenho uma opção hoje para votar, escolher ou participar desse processo aí democrático, onde que eu posso influenciar em quem vai ter o poder nesse país, ao menos para diminuir o ritmo, frear ou atrasar esse processo terrível, maligno, que eu acredito que de certa forma tem de se cumprir, porque é profecia, é final dos tempos, é a manifestação do mistério da iniquidade, do anticristo, mas não sabia que ia vir tão rápido. Então, se há qualquer coisa que possamos fazer, ou melhor, tudo que possamos fazer e que estiver ao nosso alcance, certamente devemos fazê-lo. Entender como fazer, para ajudar a, no mínimo, desacelerar esse processo. Eu acredito que agora, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, de eleição, é um momento importante a gente discernir, pelo menos dessa forma. Quer dizer, se a sua fé não é tão atuante assim no processo de governância desse mundo, pelo menos como eleitor, como cidadão, podemos influenciar para que esse processo atrase, votando naquele candidato ou naqueles candidatos, né, que nós acreditamos que vai se alinhar minimamente ou menos, ou se distanciar o mínimo possível daqueles princípios que norteiam a nossa vida, daquilo que a palavra de Deus nos manda ser e fazer. Amém? Mas a minha abordagem é num contexto mais genérico, digamos assim, para refletirmos esse mundo, esse momento que nós estamos vivendo, e para nós cristãos saber como deve ficar o nosso coração, porque quando o STF desaprovou a
o ensino domiciliar aqui no Brasil, eu percebi em alguns irmãos um sentimento muito ruim, assim, de desesperança, de uma certa tristeza, uma certa desilusão e tal. Então, eu gosto de pensar de uma maneira mais assim, pessimista em relação ao mundo, para nós não corrermos o risco de frustrarmos ou ter a nossa fé afetada de alguma forma por causa da prosperidade da iniquidade que tende a ir cada vez melhor. A iniquidade vai de vento em popa e cada vez mais ela tende a prosperar nos dias que se seguirão, amados. Isso é fato e eu quero preparar o nosso coração para isso então. Amém? Para ver isso com fé de saber que assim como muitos estão se sujando e hão de se sujar cada vez mais, como ele fala no final lá do livro de Apocalipse, ele diz, mas os santos hão de se santificar ainda mais. Nesse momento que o fim vai chegando, vai se aproximando. Vai havendo um processo chamado de polarização, e o Ivan, inclusive, nos últimos dias da sua vida, basicamente era disso que ele falava muito sobre isso, esse fim e da polarização. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de extremos, extrema direita, extrema esquerda. Ou a pessoa acredita e defende de unhas e dentes a iniquidade mesmo, declaradamente, ou não declaradamente, com ênfase, disposto a sofrer o que tiver que sofrer, mas um posicionamento claro, onde você não está achando mais lugar para as pessoas ficarem ali no meio. Você não está encontrando mais essa opção. Por quê? Porque isso é profecia, isso é o fim que está próximo. Amém? Ok, então vamos, por favor, em Gênesis capítulo 11, o verso 4, onde nós temos aqui o episódio da Bíblia que fala sobre a Torre de Babel. Vamos ler a partir do 3, que diz assim, e disseram uns aos outros, vinde. Eu quero só lembrar o contexto do que está acontecendo aqui, que foi o momento em que depois que Deus acabou de destruir a terra com o dilúvio, Noé então desce da arca, e ele até tipifica aqui um novo pai de uma nova terra, uma nova população que iria habitar a terra. E ele começa então com uma esperança de um recomeço segundo a vontade de Deus. E esse momento aqui é o momento em que essa esperança vai por água abaixo. Ou seja, de todo um povo habitando toda a terra, temente a Deus. Aqui então é o momento em que isso mais uma vez demonstra que o homem, na sua essência, é mau. Amém? Como ele fala lá em Gênesis 6, que Deus percebe que o homem, desde todos os desígnios do seu coração, desde a sua infância, da sua juventude, é mau. Ok, então o verso 3 diz assim, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos servirão-lhe de pedras e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor a ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é, apenas o começo. Quem disse isso aqui? O Senhor. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aí o Senhor fala, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade.
Chamou-se-lhe isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Eu quero chamar a atenção para uma expressão, quando ele diz assim, o Senhor fala, isso é o começo, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E a motivação da construção dessa torre é para que tornemos o nosso nome célebre. Para que sejamos célebre. Para que tornemos o nosso nome célebre. O Reginaldo mencionou aqui a Babilônia, né, que inclusive levou Israel cativo para a Babilônia, onde Israel viveu no cativeiro na Babilônia por muitos anos. Então a Babilônia, eu até queria ler um texto aqui que eu tirei da internet a respeito da Babilônia. Aqui eu estou falando da Babilônia que ela existiu de 2.300 aproximadamente a 2.000 anos antes de Cristo. A cidade lá do Nabucodonosor era uma cidade de aproximadamente um raio de 10 quilômetros, uma cidade que localizada numa região fértil, no entrocamento de importantes rotas comerciais. A Babilônia tornou-se um destacado centro econômico e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa, sofisticada e cosmopolita, documentada por muitos registros arqueológicos, que atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência, da tecnologia e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico, cortado por canais, ricos monumentos, templos, edificações importantes. A sua sociedade era estratificada, dominada por uma nobreza, por altos funcionários do governo. Embora pouco se sabia sobre a sua organização social, foi também um ativo centro de culto e de religião, de caráter politeísta, liderada por um clero rico e poderoso, exercia grande influência em vários aspectos da vida pública e privado e nas atividades de Estado. Ou seja, o que foi basicamente essa cidade? Foi a primeira vez que se teve notícia na Terra de dos homens se organizarem de uma forma tal que se tinha ali naquela cidade basicamente tudo o que nós temos hoje em termos de organização que podemos chamar de Estado, onde que os homens criam para si um governo para se autogovernarem, para se autoconduzirem como um povo que tem o controle sobre si mesmo de uma forma coletiva. O que é Babilônia? Babilônia foi um nome dado à capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente está no Iraque. Babilônia significa porta de Deus. Isso para os gentios, mas para os judeus, no entanto, o termo tem origem hebraica e significa grande confusão. Grande confusão. Amém? Eu quero ir com vocês em Apocalipse, capítulo 18. O título é O Anúncio da Queda de Babilônia. Então, Babilônia aparece
Lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, ela aparece no meio da Bíblia, onde foi uma cidade que representou tudo que nós temos hoje sobre Estado, organização, governos, religiões, comércio, riquezas, ciência, ok? Ela já deixou de existir há 2000 anos antes de Cristo. E aí nós vamos lá para o Apocalipse, que não sabemos quando é que essa revelação aqui ainda há de se cumprir. O fato é que ele vai falar a respeito da queda da Babilônia. No verso 2, eu vou ler alguns versos assim aleatórios para nós ganharmos tempo. O verso 2 ele diz: então exclamou com potente voz dizendo, lembrando que João está descrevendo então o que ele está vendo, ok? E ouvindo, no Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Verso 7 em diante. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem o fumaceiro do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Amados, isso vai acontecer com esse mundo. Esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Verso 19 ele fala assim, lançaram o pó sobre a cabeça, chorando e pranteando e gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas. Na hora que eles estiverem chorando, pranteando e se amargando, o Espírito Santo diz o seguinte, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus é contra ela. Ela é inimiga de Deus, essa Babilônia. Ela se levanta contra Deus de uma maneira ousada, de uma maneira determinada, de uma maneira afrontando Deus, usurpando o trono, o reino que é somente dele. O pai diz assim ao filho, pede-me e eu te darei a terra por herança. Ele é o rei da terra. Tudo que o pai criou para o governo exclusivo e absoluto do seu filho. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos dar uma pausa aqui.
Sabe por que que os gentios ficam pensando, estudando maneiras elaboradas de construir pensamentos muito bem construídos para desconstruir os pensamentos de Deus? Querem criar uma verdade para dizer que a verdade de Deus é mentira. Porque eles pensam coisas vãs contra o ungido do Senhor. Coisas vãs. Os homens, na construção do seu pensamento, na evolução da ciência, pensam que são sábios, mas a sabedoria deles é loucura para Deus. E eles amontoam para si mais e mais argumentos para eles levarem mais e mais pessoas, jovenzinhos, crianças, que estão sendo ensinadas a irem para o inferno. E aqui não se trata só de um pensamento, não se trata só de ideias que afrontam a verdade de Deus. Eles vão além disso, porque o texto diz assim, que os príncipes conspiram contra o Senhor. Ou seja, eles se reúnem, eles se organizam, eles se mobilizam e vão discutir, e vão planejar e elaborar formas, planos, para destronar aquele que é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Pensam eles que podem usurpar o trono de Cristo, mas não podem, porque todas os principados e potestades estão sob a autoridade de Jesus, amados. Jesus é o Rei da glória. Qualquer que seja a autoridade, reconhecendo isso ou não, sabendo disso ou não, mas ela foi criada por Ele e está sujeita a Ele e serve a Ele, porque Ele é o Rei da glória. E a partir do verso 4, o Senhor diz assim, a reação do Senhor é de rir, depois juízo. Mas o rir, eu entendo assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sabe por que o Senhor ri? Aqui não é uma ironia, não é um sarcasmo, porque o Senhor não ri da desgraça, da morte, do juízo alheio, não é isso, não é nesse sentido. Aquele ri da proposta em si, como algo ridículo. É como eu estou passando numa rua, e tem no passeio, tem no parque, onde eu estou lá num local público, e uma criancinha de 3, 4 anos, ele chega e diz assim, ô moço, eu vou bater em você, e ele me afronta de alguma forma, e você vai rir, você vai falar, ô meu filho, cadê seu pai? E você vai seguir, você não vai, né? No sentido de que aquela ameaça, como ameaça, aquilo é ridículo. Aquilo não representa ameaça nenhuma para ele. Então o rir-se o Senhor é no sentido de não sentir nenhum tipo de ameaça, não se sentir ameaçado de forma alguma. Pelo contrário. Os reis da terra não podem ameaçá-lo. Não podem representar nenhum tipo de ameaça a ele. No sentido de ser muito desproporcional essa disputa de poder que os príncipes da terra querem fazer com ele. Essa guerra declarada que nós já estamos presenciando hoje. Onde que os reis da terra estão declarando abertamente guerra contra o Senhor e o seu ungido. Não é contra nós, amados. A guerra deles não é contra nós, não é contra o povo da Bíblia, o povo cristão. É contra o Senhor. O Senhor disse para Saulo, 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 por que você me persegue?
É ruim para você resistir, recalcitar contra os meus aguilhões. Ou seja, é impossível para você. Você não tem nenhuma chance de conseguir nenhum tipo de êxito nisso. Nem o mínimo resultado, avanço nisso, é zero a possibilidade. É nesse sentido que os reis e o Senhor deles. E o Senhor, na sua ira, há de falar com eles, no tempo certo. O Senhor há de visitar essa terra na sua ira. O Senhor diz assim, aqui é Deus, é o Pai que está dizendo. Eu, porém, constituí o meu rei. O Senhor diz assim, aqui Deus, o Pai, está dizendo assim, eu já tenho para mim um rei. Adianta vocês quererem ser o dono da terra e das pessoas que habitam na terra, porque eu já estabeleci desde a fundação do mundo, eu já o estabeleci, o meu rei. O verso 7 ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, tu é meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Eu te dou a terra como sua posse, você será dono dela. Você é o meu rei. Existe um homem chamado Jesus. Este homem é o rei da terra. E ele há de se manifestar e declarar-se assim ainda, amados. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, e agora o Senhor vai falar aos reis, porque o Senhor sempre chama ao arrependimento, o Senhor sempre chama à reconciliação, ao caminho da sujeição a Ele, porque na verdade Ele não quer que ninguém vá a juízo, amados. Deus não tem esse coração de fazer guerra. O nosso Deus não é um Deus de guerra, o nosso Deus é um Deus de paz. E a guerra não está no seu coração, a paz está no seu coração. Ele quer se reconciliar. E Ele chama a reconciliação. Mas só há uma maneira do homem se reconciliar com Deus. Uma sujeição completa, uma adoração, honra. Você tem que se curvar diante daquele que é o Filho de Deus. Porque Deus quer que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, que o seu Filho é o Senhor. Esta é a glória do Deus Pai. Que o seu Filho seja reconhecido como o Senhor. E ele diz aos reis da terra, agora pois, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. O temor e o tremor do Senhor não gera pavor, medo não, que Ele é um rei severo não, gera alegria, porque Ele é bom, e Ele quer, e nos chama a paz com Ele. Ele nos fez para viver com Ele em paz, e por toda a eternidade, mas a forma de viver com Ele já está estabelecida, amados. Beijai o Filho, e aqui é Cristo, Filho com letra maiúscula. Beijai o Filho, e beijai, amados, era a maior expressão de honra que se tinha na cultura deles. Beijai o Filho é dê toda a honra a Ele, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Eu quero que você preste bem atenção nesse último verso do Salmo, que diz assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E refugiar, ou refúgio, é um abrigo onde você se esconde de algo que está acontecendo. Eu tinha pegado aqui também, deixa eu ver se eu acho.
Não está aqui, não salvei. Mas refúgio é um esconderijo. Nós temos um esconderijo. Nós somos o povo refugiado. Nós somos os refugiados nessa terra. Aqueles que estão peregrinando sem pátria, que estão como o povo estava no deserto. Não tinha uma terra, não tinha uma pátria. Nós somos refugiados nessa terra. E a igreja é o nosso refúgio. Temos o Espírito Santo, temos a Tua palavra, temos uns aos outros. E o Senhor sempre há de nos dar refúgio. E aqui que eu reafirmo as coisas que o Regi disse, porque até essas coisas que nós temos conversado nesse momento do Brasil que tem acontecido, isso também são refúgios que Deus, são formas que Deus dá para proteger o seu povo. Assim como Ele colocou Daniel como braço direito do rei Nabucodonosor na Babilônia, para que Daniel fosse um instrumento de Deus para proteger dentro da Babilônia, proteger o povo dele ali, ou como ele fez com José no Egito, botando José, o homem mais poderoso depois de Faraó. Para quê? Para usar José, para no meio da perversão do Egito, proteger o povo dele ali. Então eu acredito que Deus também quer usar homens para defender os interesses do povo de Deus na terra. Então esse momento de eleição, pode sim haver um homem aí, que Deus pode usar dessa forma. Amém? Eu queria ler por último aqui um texto de Colossenses, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2:9, que diz assim, fala sobre a manifestação do anticristo, que apesar dele não ter se manifestado ainda, o espírito do anticristo, ele já opera na terra, preparando para o dia da manifestação do anticristo. Certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira, e com engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Amados, porque não acolheram o amor à verdade, Deus permite então que eles sejam enganados. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: o que está acontecendo hoje no mundo, o que as pessoas estão acreditando cada vez mais e mais em mentiras, porque essas mentiras têm sido muito bem elaboradas, e está ficando muito convincente, e as pessoas estão se convencendo que isso, realmente, o mundo mudou, as pessoas mudaram, e nós temos que acreditar nisso aí, não tem mais jeito. Quero dizer para vocês que isso é juízo de Deus. Bom, a palavra está dizendo assim, é como eu entendo, que é um processo de juízo de Deus sobre a terra, é disso que nós estamos falando, que nós estamos presenciando sobre a terra. Onde que porque o convencimento tem sido muito eficaz, como o texto diz, é segundo a eficácia de Satanás. Então Deus os entregou a darem crédito à mentira. E eu estou dizendo isso até para a gente se compadecer.
se compadecer dessas ideias tão loucas, tão absurdas, mas tão bem elaboradas, que certamente tem uma inspiração satânica. E as pessoas estão indo como uma onda, multidões sendo arrastadas, seguindo essas mentiras. E nós podemos fazer algo também, não é apenas nos refugiar e nos salvar, mas nós podemos também nos compadecer e Deus pode nos usar, e com certeza quer nos usar, para que muitos acolham o amor da verdade e sejam salvos. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que está fazendo os homens serem convencidos de tantas mentiras, não é o que está na mente deles, mas é o que está no coração deles. O coração deles querem se deleitar na injustiça. Por isso, as suas mentes estão sendo facilmente enganadas para darem crédito à mentira e sofrerem juízo de Deus em função disso. Mas, quando ele diz assim, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos, isso me chamou à responsabilidade de chamar essas pessoas a darem crédito à verdade e serem salvas. Nós podemos salvar alguns. Nós podemos ser luzeiros em meio a uma geração perversa. Amém, amados? Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através dessa palavra, para que nós tenhamos esperança na confiança do que nós estamos aguardando. O dia em que o Senhor há de manifestar, trazer juízo sobre tudo aquilo que tem sido oposição ao Senhor, e vem recompensar os seus santos. Nós estamos aguardando, Senhor, esse dia, Pai. Senhor, abrevie esses dias sobre a terra, porque como diz a palavra, se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos podem se perder. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, para que eles possam estar guardados na verdade. Obrigado pela Tua igreja, baluarte da verdade. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por termos uns aos outros. Obrigado pelo Teu Espírito Santo um dia, pela Tua misericórdia, não porque merecemos, revelou ao nosso coração a verdade, e por ela vivemos. E por ela, se preciso, morremos. E por ela, por meio dela também, havemos de ressuscitar. E por ela, por essa esperança, nós cremos que haveremos de viver toda a nossa eternidade com o Senhor, gozando da Tua santidade, da Tua beleza, do Teu amor. Amém, Senhor.